Quem empreende, lidera ou decide algo grande sempre passa pelo fogo. E aqui você vê na prática como sair dele sem se queimar. Hoje você vai conhecer um empresário aos 24 anos que já construiu uma trajetória pouco comum. Advogado, mentor, palestrante, empreendedor. Ele atua desenvolvendo novos líderes, participa de negociações estratégicas representando o agronegócio e também à frente do As Cegas Podcast, um projeto criado para inspirar pessoas a enxergarem muito além do que os olhos podem ver. Mas hoje a conversa não é sobre tudo que ele já construiu. Hoje ele topou trazer aqui, colocar na mesa um desafio que muitos empresários vivem em silêncio. E juntos vamos construir um caminho para enfrentar esse fogo. Seja muito bem-vindo ao Prova de Fogo, Matheus. Muito obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Espero que a gente possa gerar valor e que a gente saia daqui com muitas boas soluções para o meu negócio, para a gente poder acelerar esse trem e fazer esse negócio acontecer. Eu estou, assim, extremamente na expectativa para saber do Matheus. Como que foi até você chegar nisso, Matheus? Nisso o que você quer dizer exatamente? Porque nisso é Como que muita coisa, foi né? você chegar, assim, aos 24 anos como advogado, como empreendedor, como palestrante? Olha, Thiago, eu acho que é interessante a gente sempre remontar um pouco da nossa história. Toda vez que a gente pensa na nossa vida, a gente tem que entender que são processos sucessivos. E quase todos eles a gente não consegue entender porque são quebra-cabeças que às vezes as peças simplesmente não se encaixam de imediato. Eu nasci em São Paulo, numa cidadezinha pequena, chamada Caieiras. Eu acredito que deve ter uma cidade de uns 120 mil habitantes, e é perigoso ainda estar chutando para mais, sabe? Nessa cidade eu cresci, eu me desenvolvi, fiz o ensino fundamental, 1, 2, ensino médio, mas uma coisa nessa história toda que eu acho que fez toda a diferença foram 2 pontos em essência. O primeiro deles é que eu não fui criado pelos meus pais. Minha mãe, quando me teve, ela tinha apenas 15 anos de idade. E imagina, uma criança cuidando de outra. Fim de contas, meus avós, compelidos por essa situação, em especial minha avó Rosimeire e meu avô Daniel, eles foram pais para mim. É porque a diferença minha para minha tia mais nova, a caçula deles, era de apenas 10 anos. Então, quando eu estava nascendo, ela tinha 10 anos de idade. Uau! E o mais interessante de toda essa história é que esse meu avô, pastor, e essa minha avó missionária, foram pessoas que me deram muito substrato para que eu, desde criança, pudesse entender algumas coisas sobre fé. Lógico, e muito disso na teoria. Porque a fé a gente só aprende nos momentos em que nós somos convocados a vivenciá-la. E aí vem o segundo ponto que eu comentei contigo. Aos 7 anos de idade, de repente, eu comecei a perder a minha visão. E hoje eu tenho uma deficiência visual bem grave. Lógico que eu fiquei cego durante 6 anos e hoje enxergar um pouquinho que eu enxergo faz toda a diferença, né? Hoje eu enxergo 20%, mas eu, nesse meio tempo aí de 7 para 8 anos de idade, acabei perdendo toda a minha visão e fiquei 100% cego. E eu digo que foi justamente nessa história da perda da minha visão que eu me encontrei. Lógico que não naquele momento, não naquela situação, não naquela trajetória, mas logo mais à frente eu fui me encontrando porque Deus fez questão de poder me agraciar naquele momento, não só com uma família que me ensinou um pouco sobre fé, mas também com experiências que me fizeram aproxegar cada vez mais e mais a Ele. E muita gente vai falar, poxa, Matheus, você é um cara que usa bengala, usa óculos escuros, muita gente até diz que você bem cego é de verdade. E eu digo, na verdade, o contrário, né? É muito além do que isso. Deus, ele foi aquele que me entregou uma bengala, um óculos escuro e uma deficiência para que isso fossem instrumentos, para que eu pudesse atingir o meu propósito máximo nessa terra, eu poder inspirar pessoas a enxergarem muito além do que os olhos são capazes de ver. Foi nesse momento que começou um pouquinho no Matheus como palestrante, mentor, empresário, e depois de algum tempo advogado, nascendo. Vim para Minas Gerais, me apaixonei por essa cidade maravilhosa que é Belo Horizonte, e desde então estou aqui acreditando nesse município e sabendo que aqui é o lugar onde eu vou construir o primeiro palco de inspiração do As Cegas Podcast, do Sistema Inspire-se, que é a minha empresa,
e, sobretudo, do Matheus Cardoso, que sabe que é inspirando gente que a gente faz o mundo melhorar. Que legal. Sim, eu me sinto lisonjeado em poder sentar com você aqui, porque é uma relação de aprendiz com mestre, né? O Matheus é um cara que nos inspira e também nos ensina, principalmente relacionado à parte da comunicação, né? Essa sua trajetória que você contou de forma mais resumida, mas muito objetiva, você acredita que foi nesse ponto aonde você teve a maior mudança ou o maior desenvolvimento da sua trajetória? Você acredita que foi esse fato que aconteceu que fez você se tornar tão rápido que você se tornou hoje? Olha, perder a visão é um desafio muito interessante, porque você, diferentemente de quem enxerga, acaba por ter a necessidade de aprender coisas que muita gente nunca vai aprender na vida. Aonde te falta algo, você tem que substituir por outro. Aonde você não está ali tendo a sua visão para te apoiar, você vai ter que desenvolver outras metodologias, seja a audição, seja o tato. Então, se você me perguntar se foi esse o momento da sua vida que mais te desenvolveu para que você chegasse até aqui hoje, eu te diria que sim. São os momentos mais difíceis da nossa vida que a gente enxerga justamente o trampolim para chegar aonde Deus quer para nós. Então eu acredito fidedignamente que sim, esse foi um momento muito importante, não só como esse, como outros vários. Eu tenho uma crença muito séria de que as crises nos preparam para que a gente possa vivenciar a vida que Deus tem para nós. Então eu vou te dizer que passa por aí, passa bem por aí. Legal, muito bom. Quando nós falamos da proposta do programa, que é uma prova de fogo, a gente sempre está pisando ali numa brasa ou em outra, mas um jovem com tanta experiência que pessoas com muito mais idade às vezes não tenham vivenciado, provavelmente ele já passou por alguma fogueira ali que ele teve um pouco mais de dificuldade para sair. Se você voltar aí na sua história, qual que foi o fogo assim que você passou, a dificuldade que você enfrentou, que você encontrou um pouco mais de dificuldade para sair? Tiago, a gente sabe que na vida Deus ele nos lega anjos. Anjos que fazem toda a diferença. Parece que eles são enviados do céu como almas iluminadas para poder iluminar um pouco do nosso caminho. E uma dessas pessoas foi a minha avó, Rose. A avó Rose, como chamado por muitos, Dona Rose, chamado por outros. Ela foi uma pessoa muito especial para mim. E no meio da pandemia, infelizmente, o coronavírus levou ela. Foi uma das pessoas que eu até chamo carinhosamente de inumeráveis. Aquelas pessoas que, por mais que fossem estatísticas, um dos momentos mais obscuros da nossa sociedade, né, dessas últimas 2 décadas, ela foi uma dessas pessoas inumeráveis. Uma perda que eu diria até que seria irreparável. E num momento como esse, eu fui a pessoa que decidiu tomar a postura de alguém que resolveria os problemas. No momento em que ela falece, logo pela manhã, eu recebo a notícia no quarto, lá no meu quarto, né, diretamente do meu avô, ele bate lá na porta dizendo: infelizmente, Matheus, a sua avó, eu chamava ela carinhosamente de mãe, porque ela me tratou como mãe, ela faleceu. O mundo ali deu uma desabada considerável. Tiago. Só que depois, quando deu ali 2 horas depois, eu entendi que muitos dos meus tios estavam precisando que alguém tomasse a iniciativa para fazer o que precisava ser feito. Essa pessoa, como te disse, minha avó, foi alguém muito especial, porque no momento em que eu era cego, foi ela a pessoa que fez questão de eu passar em todos os médicos, privados ou não, que fossem os mais próximos ou os mais distantes da minha casa para que eu pudesse ter o mínimo de esperança. Talvez ouvir de algum deles que eu tinha a chance de voltar a enxergar. Infelizmente, ela ouviu de todos os médicos. Ele nunca mais volta a ver nada na vida. Imagina só você vendo essa pessoa que abdicou da sua carreira, abdicou da sua trajetória, abdicou da sua vida, vendo você um dia recuperar parte da sua visão e vivenciando aquela alegria contigo. Sabe qual é a única coisa que passa na sua cabeça, Thiago? Não. Eu quero que todos os outros momentos felizes da minha vida essa pessoa esteja junto. Imagina só você lá em meados de coronavírus, em meados da pandemia, de repente, aquela pessoa que você sempre pensou
Poxa, eu quero tanto que ela vá no meu casamento. Eu quero tanto que ela vá na minha formatura. Eu quero tanto que ela me veja eu abrindo a minha primeira empresa. Eu quero tanto ver ela ali junto comigo, pegando o raio da carteirinha da OAB. Eu, como advogado, tenho que ter esse tipo de burocracia, né? E até esse tipo de burocracia viram, né? Momentos para a nossa vida ser vivida. Eu quero tanto que ela esteja com a gente. De repente, em segundos, você descobre que essa pessoa não vai estar mais ali. Esse foi um momento, Tiago, que foi um dos maiores fogos, pegando até o exemplo de ter o podcast, da minha vida. Isso porque, naquele momento, eu comecei a me sentir sozinho, sem ninguém. Lógico que eu tinha Deus comigo. Mas, de novo, eu tomei uma postura de fazer o que precisava ser feito. O velório, quem ajudou fui eu. As questões relativas ao sepultamento, quem, né, fez fui eu, claro, com a ajuda de alguns tios que também estavam muito desmobilizados. Era a mãe que estavam perdendo. Uma pessoa muito Sim. importante para a vida deles. E ali, naquele momento, sabe, Tiago, o negócio, como eu posso dizer, como o pessoal diz aqui em Minas, azedou. Mas eu assumi essa responsabilidade. O problema é que foram 2 anos seguidos vivenciando isso. E uma hora, quando a gente não vive o tal do luto, bate a porta. Alguém com uma conta enorme para você pagar. Tá lembrado? Ó, você tinha que ter pago em 7 dias lá atrás. Pois é, ó, 2 anos depois, olha só, tem juros, correção Esse monetária. aí não falha nunca. É, meu filho. E o problema é que a dívida emocional, diferentemente da dívida que a gente tem que pagar lá no SPC, no Serasa, no banco, essa daqui, a do banco, a gente uma hora resolve. Ela caduca às vezes. A dívida emocional não. E aí imagina você, um cara que sempre era o cara do sorriso, o cara da felicidade, vivenciando um dos momentos mais complexos da vida dele, que foi a depressão. Eu não contei isso para quase ninguém na minha vida. Pouca gente sabe que eu vivenciei uma depressão 2 anos depois que minha avó faleceu. Agora muita gente vai saber, né? Agora muita gente está sabendo. Foram 2 anos segurando isso e aí depressão na lata. Acho que nem minha mãe, né, mãe Marta, imaginava que eu estava vivenciando isso. Meu avô, que me criou como pai, imaginava isso, porque eu estava num relacionamento, que não é o atual que eu estou, pronto para casar, estava em Belo Horizonte, aqui trabalhando, eu estava ali fazendo todo o meu melhor, de repente, a conta chegou. E aí olhar para aquele momento aonde você orava e falava: Deus, sabe de uma coisa? Vamos fazer aqui um trato? Eu não vou fazer nada contra mim, mas se o senhor quiser, eu não preciso acordar amanhã, não. Não preciso. Você pode, né, assinar aí em cima. Eu dou graças a Deus que ele não ouve as bobagens que a gente fala. Ou melhor, até ouve, não leva a sério. Que já pensou? Eu estava numa situação tão complexa que teve um momento ali que foi no comecinho, finalzinho para comecinho do ano, aonde todo santo dia, Tiago, um cara que quase nunca chorou na vida, chorava todo santo dia. E mesmo tendo pessoas perto, eu sentia só uma coisa: eu estou sozinho. Eu tinha uma crença que dou graças a Deus que eu ficava pensando, poxa, nessa época esse relacionamento que eu estava, ele estava dando muito errado. Até porque não era para ser. Não era para ser. Eu perdi minha avó em abril, 4 meses depois eu estava nesse relacionamento. Em agosto eu estava nesse. Então, você já sabe, né, o que eu estava fazendo. Eu estava, né, dando uma de João sem braço, ou no meu caso, né, que sou cego João sem olho. Entrei no relacionamento para falar, poxa, eu vou ter alguém aqui, coloquei a minha expectativa naquilo, e aí começou a dar errado, eu começava a sentir que a pessoa tinha dívida comigo para me dar atenção, e fim de contas, a gente sabe, ninguém precisa dar atenção para você. E Tiago do céu. Aí teve um momento que quando a coisa começou a azedar e eu percebi que o negócio estava indo por um caminho muito ruim que ia acabar,
veio na minha mente só uma coisa: ninguém nunca quis estar aqui. Porque minha mãe tinha 15 anos de idade, ela não pôde me criar. E minha avó também ali colocou todo o suporte. Então eu pensava assim, poxa, meus pais, eles se foram. Eles meio que não estiveram aqui. Minha avó, que era uma pessoa que gostava de mim quase que sem motivo, se foi. Meu avô está longe. E a pessoa que eu escolhi também não está querendo. Fim de contas, esse foi o momento da minha vida que eu mais chorei todo santo dia. Era um momento em que tudo estava travado. Tudo estava travado. E eu tinha ali um sonho muito claro, que era inspirar pessoas. Até esse sonho eu enterrei. Até esse sonho eu enterrei. Eu lembro de um dia que eu mandei uma mensagem para uma pessoa dizendo: meu sonho é ser empresário. Porque esse era o meu único plano. Eu não tinha outro plano. Eu ia advogar, ia montar um escritório de alta performance e ia ser empresário. Eu ia empreender na área jurídica. Além de tudo isso, tinha uma área que eu ia empreender, ia ser simplesmente a área que eu mais queria, palestrando. E já tinha um sonho, inclusive, de abrir o meu podcast. Já tinha até nome antes. Como era jurídico, era direito às cegas. Não deu, né? Assim, na verdade deu, né? Muito tempo depois. Inclusive começou com esse nome, direito às cegas. Mas fim de contas, Tiagão, só para resumir esse momento aqui. Eu mandei para uma pessoa essa mensagem: quero ser empresário. É uma pessoa que eu tinha em alta conta, gostava demais. E aí eu só esperava dessa pessoa uma única resposta: Deus, você tem tudo para ser um bom empresário, investe nisso, porque se investir, você vai longe demais da conta, então vai, porque você tem tudo para ser empresário. Um menino de 21 para 22 anos de idade, poxa, você está no momento da vida para arriscar. E aí eu não falei para a pessoa que eu queria ser, eu falei para a pessoa: o que você acha de uma pessoa que tem mais ou menos aí a nossa idade se empenhar em ser empresário? Acho a maior bobagem da vida. A pessoa primeiro tem que gerar recurso, entender quais são os conhecimentos que ela tem, gerar conhecimento, depois disso ela vai seguindo, e lá na frente, quando ela aprender a resolver problema, aí ela vira empresário. Até porque se a pessoa só quiser ser empresário por ser empresário, que ela vire traficante. E como eu já estava quase mais para lá do que para cá na depressão, você imagina. Fim de contas, um dia eu simplesmente só orei e disse: Deus, a gente já combinou muito isso, né? Qual é o problema? O problema é que eu estou todo dia te orando para o senhor, acabar com isso daqui. Já que o senhor não está querendo acabar, vamos lá, vamos entender qual é o problema. E aí, rapaz, teve um dia que parece que eu estava entrando na minha própria mente. Sabe aqueles filmes malucos, norte-americanos, de super-herói? Que de repente o super-herói ele entra numa crise existencial, de repente ele entra em coma e aí ele começa a entrar dentro da própria cabeça? Já viu isso? Sim. Aconteceu a mesma coisa comigo. Rapaz, e de repente eu só vi uma única coisa. Eu ainda estava em dívida com muita gente. A Bíblia Sagrada, lá no livro de Eclesiastes ou no livro de Provérbios, um desses livros da sabedoria do rei Salomão, diz o seguinte: quando alguém está em dívida com você, esse alguém se torna teu escravo. Cara, e é ruim demais ser escravo num momento em que você sabe que Deus quer fazer todos livres. Cara, eu tinha muita gente que estava em supostas dívidas comigo, que eu coloquei na minha cabeça que essas pessoas me deviam, me deviam e me deviam. E Tiagão, nosso Deus, isso é terrível. Imagina quantos, abre aspas, escravos e servos eu não trazia comigo. Nesse momento em que eu reparei isso, eu comecei a perdoar essas dívidas. Liberei o perdão. O relacionamento que eu estava, ele foi finalizado. Ah, Eu perdoei a minha mãe, Marta, porque na minha mente de criança, ela devia. E eu entendi que ela não me devia nada. E justamente por eu ter esse negócio, eu nunca acreditava, eu sempre falava: não, o relacionamento com a minha mãe é maravilhoso, não tem problema nenhum, a gente se dá muito bem, eu até estou na casa dela com frequência. Aí eu falava: não, mas você tem certeza que você não guarda algum ressentimento? Rapaz, era tanto ressentimento que eu guardava, e quando chegou nesse momento, eu entendi que eu precisava liberar o perdão para ela, porque enquanto eu não liberasse o perdão para ela, sequer aprender a amar alguém, eu saberia. Eu não saberia amar alguém enquanto eu não aprendesse a perdoar a minha mãe e permitir que ela fosse mãe.
a maior vontade da vida dela, naquele momento da vida que nós estávamos ali, é que ela me ajudasse. Eu falava, não, não precisa me ajudar, fica tranquila que eu dou um jeito das minhas coisas. Eu comecei a me afastar. E quando eu fiz isso, liberei o perdão, eu permiti ela ser mãe. E pela primeira vez na vida eu permiti que o Mateus fosse filho de novo. Isso foi transformador. E, Tiago, nesse momento em que eu fui liberando os perdões, abriu uma janela fantástica na minha vida. Em 3 meses depois disso, quando esse perdão foi liberado, eu comecei a entender o que realmente Deus queria para mim. Eu abri meu podcast, na época Direito às Cegas, que depois virou Às Cegas Podcast. Eu abri a minha primeira turma de mentoria. Eu, que já estava com o TCC da faculdade atrasado há meses, de repente, agilizei esse TCC em dias. De repente, eu estava formado, empregado, eu estava com o meu podcast, já estava palestrando, já estava, inclusive, também tendo já ali a gravação dos meus primeiros episódios de podcast, e a minha vida teve uma virada absurda. Sobretudo quando eu comecei a entender uma coisa, que Deus ele me fez passar por todas essas coisas na minha trajetória para que eu pudesse usar isso como um trampolim. Mas esse trampolim era para mim? Não, trampolim para os outros, para que os outros pudessem se aproximar mais a ele. Porque durante muito tempo, mesmo eu sendo cego e sabendo que as coisas mais importantes estavam além da minha visão, eu ignorava isso. E foi justamente no momento em que eu entendi que as coisas mais valiosas da vida eram as que eu ignorava e que eu me fazia de cego para elas. Foi no momento que eu entendi isso, que a minha vida deu uma virada de chave. E hoje eu te digo, se hoje eu, Mateus, sou empresário, advogado, sou palestrante, sou mentor de comunicação, oratória e ajudo pessoas a acelerarem o seu desenvolvimento para que elas se transformem nos novos líderes do futuro que vão impactar esse mundo, isso só acontece porque eu entendi que as coisas mais importantes da vida estão muito além do que os olhos são capazes de enxergar. Muito além do que os olhos podem ver, é onde estão as coisas mais importantes da vida. E todos os dias hoje eu trabalho para que eu possa inspirar as pessoas a viver e a vivenciarem isso, a buscar isso que está para além. De novo, no momento em que eu parei de ignorar aquilo que me fazia de cego para, eram coisas que estavam mais para dentro do que para fora, eu pude entender que a bengala que eu usava, ela não era bengala, ela era um instrumento para poder alcançar a vida de pessoas. Que o óculos escuro que eu uso, esse aqui, ele não era simplesmente um apetrecho para me deixar bonito e deixar os meus olhinhos seguros. Ele era mais uma ferramenta que Deus tinha entregado na minha mão, para que eu pudesse alcançar as pessoas e fazer com que o meu propósito e os meus negócios se entrelaçassem para fazer com que esse mundo fosse um mundo muito melhor. Eu tenho certeza, Mateus, que toda essa história que você traz, ela tem um peso não só emocional, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas vendo isso, elas começam a se inspirar, né? Baseado naquilo que você definiu como proposta de negócio para você. E quando a gente traz tanta informação dentro de um contexto, eu queria que você usasse dessa sua missão, dessa sua proposta, para você resumir, né, para as pessoas que nos assistem, né, porque isso é um aprendizado. Você passou ali pelo processo de aceitação, você passou pelo quarto escuro, você passou pelo momento de oração e você chegou no perdão. Ou seja, você seguiu ali uma etapa, você seguiu um processo que não é natural, cada um tem o seu processo, a gente entende isso, mas eu acho que muitas pessoas passam por isso hoje e, e a inspiração que você traz com a sua história, a gente resumir isso num plano simples, pode ajudá-las a dar pelo menos o primeiro passo. Né? Como que você hoje transforma toda essa sua história num passo a passo de 3, 4 tópicos? É simples. Vou te falar que toda essa jornada, ela passa por 3 pilares. 3 pilares apenas. Inspiração, conhecimento e atitude. Tem muita gente que passa a sua vida inteirinha e sequer entende as razões pelas quais ela está aqui. Então, se a pessoa quer saber qual é o primeiro passo da jornada dela, primeiramente é entender quem ela é, onde ela está, para onde ela quer ir.
No momento que ela entende isso, ela está inspirada. Ela se inspirou de si mesma, ou melhor, se inspirou das coisas eternas que vêm de Deus, o seu próprio propósito de vida, mapeou ele e agora ela sabe para onde ela tem que ir. E duas coisas aqui podem acontecer. A primeira delas é a mais comum. A pessoa chega, ela olha um futuro incrível para ela. E sabe o que ela fala? Sabe? Isso não é para mim. Não nasci para isso. Se para isso não, bobagem. Né? É que nem eu lá naquele momento. Poxa, se a pessoa falou que eu não sou empresário, eu acho que esse negócio de empresário tá com nada, né? Deixa eu tentar virar funcionário público, arrumar um empreguinho aqui, um emprego acolá. Vamos ver o que rola, né? É para mim mesmo. Não, para com isso. Se você já se inspirou e entendeu para onde você tem que ir, se você sabe agora, você precisa se questionar. Quais são os meus conhecimentos, os meus dons e talentos que eu já tenho? Ah, esse daqui? Perfeito. O que me falta para eu poder chegar aonde eu quero? Aonde eu fui inspirado a chegar? O que me falta para que eu possa hoje trazer para dentro do meu arsenal, dentro da minha caixinha de ferramentas, para que no momento que eu começar a minha jornada, eu esteja habilitado? Porque sim, da mesma forma que sua vida foi até aqui hoje, eu garanto, Thiago, vai piorar. Vai piorar. Eu não sou o coach que vai mentir, não. Eu vou te falar, se até agora você já passou por fome, por necessidade, por dificuldade, te garanto que daqui para frente vai piorar. Você vai ter mais prova, porque quanto mais é exigido de você, significa que mais coisas você viverá. Sabe aquela história do Homem-Aranha? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É verdade. Então se prepara. Se você sonhou em chegar em um lugar muito distante, longe, você tem ali um mapa que já mostra onde você vai, o mapa não reflete 1% daquilo que você vai viver. Você vai ter clive, você vai ter montanha, você vai ter cachoeira, você vai ter precipício, você vai viver por tudo. Então você tem que se preparar. Então, quais são os conhecimentos, habilidades, ferramentas que me faltam, que eu preciso colocar aqui, ó, na minha malinha de ferramentas? Primeiro inspiração, depois conhecimento e depois atitude. Já sabe aonde você quer chegar, aonde você está, o que te inspira, o que te motiva, o que te cativa, o que Deus quer para você, qual é que é o teu propósito? Você já sabe quais são os conhecimentos que te faltam? Já colocou tudo na ferramenta? Buscou eles? Haja. Tenha atitude. Porque quem age, quem faz acontecer, quem fala, sobretudo nos locais menos esperados, quem vai adiante e se apresenta naquelas rodinhas de conversa onde, né, você não tem conhecidos, quando você faz isso e você tem atitude de fazer aquilo que você sonhou, aquilo que você planejou e aquilo que você está preparado para fazer, você acaba por se transformar numa solução possível num cenário improvável. Escuta isso, uma solução possível num cenário improvável. É você estar naquela roda de amigos depois de você ter passado por uma grande transformação de vida. Você já deve ter vivenciado isso na tua vida, Thiago. Você passou por uma transformação de vida absurda. Você se inspirou, você buscou conhecimento e você mudou. Você agiu. De repente, nessa rodinha de amigos que antes você estava, você começa a se apresentar, você começa a falar, e de repente as pessoas nem te conhecem mais, mas ali tem um que precisava ouvir justamente aquilo que você tinha para falar. E ali você se transforma numa solução possível, naquele cenário onde ninguém imaginava que sairia alguma coisa. E isso aqui é inspiração de verdade. Esse é o passo a passo. Inspiração, conhecimento e atitude. Legal. Que aula, hein? Que aula, hein? Que aula. Se a gente viu isso antes de entrar no assunto do negócio, imagina quando a gente começar a falar, porque quando você traz inspiração, conhecimento e ação, você traz isso de uma forma muito prática e suave, né? Onde a pessoa pode ramificar aquilo ali em vários meios. Mas se a gente puder aprofundar um pouquinho mais no como, você teve uma parte da sua história que você tinha a certeza que você não precisava liberar o perdão. E só mais tarde você foi descobrir o quanto aquilo te segurava, o quanto aquilo te travava, o quanto aquilo te
impedia de conseguir ter uma ação que de fato fosse algo que fizesse você romper, que fizesse você progredir, que fizesse você avançar. Como que a pessoa consegue identificar isso de uma forma prática, sabe? Você consegue entender qual é o ponto-chave que a pessoa precisa para começar? Começando por inspiração. Como que a pessoa pode buscar isso se ela está perdida? Maravilha. Tiago, isso é uma excelente pergunta. Eu vou te responder dizendo a resposta que quase ninguém vai esperar que eu diga. Vou te dar duas respostas, na verdade, só para melhorar. Já que você pediu uma, eu vou te dar duas. A segunda é brinde. A primeira delas é: a nossa biografia revela muito sobre nós. Eu costumo dizer que Deus, ele faz questão de marcar no mapa da nossa vida momentos em que nós teremos encontros conosco mesmo. Olha que coisa interessante, a gente vai se encontrar. Então são aqueles momentos da nossa biografia que a gente às vezes quer esconder. É o momento da crise, o momento da dificuldade, o momento da depressão. Só tem aqueles momentos do passado que a gente acha, nossa, que história ruim. Ah, vamos deixar isso pra lá, né? Vamos pensar só em coisa boa, no churrasco de amanhã, na Copa do Mundo, vamos pensar em coisa legal, né? Vamos ter aquele pensamento positivo. Sim, tenha pensamento positivo. Mas tenha pensamento positivo voltando e olhando as pegadas que estão na areia. Tem uma historinha que diz que um homem estava andando na praia e, de repente, Jesus, chega do lado. Olá, meu filho, tudo bem? Muito bom te ver. Oh, Jesus, você por aqui? Há quanto tempo que eu estava querendo falar com você? Tô bravo contigo. Aí você imagina só Jesus com aquela cara, bravo comigo? O que eu fiz? Aí o cara fala, olha para trás. Eles olham para trás e olham as pegadas no caminho. De repente vê que tem vários momentos da trajetória que tem um par de pegadas. Parecia que Jesus e o homem estavam andando lado a lado. Mas tinha alguns momentos que eram justamente os momentos na estrada que eram os mais difíceis e complicados, que olha só, imagina você, só tinha a pegada de um único homem. Só tinha um par de pegadas. Só um homem esteve andando ali. E o homem fala, você viu, Jesus? Os momentos mais difíceis da minha vida, você não esteve andando comigo. Aí Jesus fala, eu vou refrescar sua memória. Tá vendo esses momentos aqui de dificuldade? Foram os momentos que você se machucou. Foram os momentos que você estava com situações complexas e eu mesmo te carreguei no colo. Foram os momentos mais difíceis da sua vida que eu fiz questão de eu ferir os meus pés para que você não se ferisse. E foram os momentos que você mais criticou, dizendo que eu não estava ali presente. Eu estava em silêncio, mas eu estava te carregando. Por que eu estou dizendo essa história aqui para você, Tiago? É para ilustrar para quem está lá ouvindo sobre a nossa biografia. Eu mesmo fui assim. Eu mesmo vivenciei isso. Eu achava que nos momentos mais difíceis eu estava sozinho, mas não, ali era o momento em que eu precisava aprender lição. E eu aprendi e superei aqueles desafios. Claro que com a ajuda de Deus, na minha visão. Por que eu digo isso? Muitas vezes nós, como esse homem da história, precisamos olhar para trás, olhar para os momentos mais difíceis da nossa vida e começar a se questionar. O que eu aprendi aqui com isso? Como que eu superei esse desafio? Depois disso, quando eu olho para trás, quando eu vejo esses desafios, quando eu superei ele, e agora eu estou vivenciando isso, como que essa lição aqui, ela pode me inspirar para que eu possa melhorar e continuar avançando? Porque para trás, Tiago, nem para pegar impulso. Você não pode voltar. Você já caiu, você não pode cair de novo. Já passou por uma dificuldade, você não pode passar por ela de novo. Claro, você vai passar sim, mas agora você tem mais conhecimento, vivência, experiência. Então, o que eu digo em primeiro momento, olha para a tua biografia.
Tá com dificuldade em chegar na tua biografia? Olha para o teu mural de heróis. Quem são as pessoas que te inspiram? Quem que quando você olha, você fala, cara, esse bicho aí é um cara bom. Menino 10. O que na história dele te chama a atenção? Qual é o momento que na história dele ele passou por um desafio, ele superou e aquilo faz você bater palma para ele falando, esse cara aí é realmente o cara. Quais são os critérios, objetivos do caráter daquela pessoa que realmente faz com que você goste dela? De duas, uma. Ou você já tem aquilo dentro de você, ou você gosta tanto daquilo que você valora aquilo. Então busque ser alguém e vivenciar aquilo. Ah, não conseguiu no mural de heróis também? Aí eu te dou outra sugestão. Terceiro caminho. Olhe para as tuas ferramentas, os seus dons e talentos. Sabe qual é a pessoa que tem mais poder de transformar a vida de alguém, Thiago? Você sabe? Ah, não vou arriscar, não. Certeza? Não vou arriscar, não. Então vou te falar. O fofoqueiro. O fofoqueiro. O fofoqueiro, ele tem uma capacidade fantástica de utilizar a língua dele e a história se esparrama. Imagina se esse cara usasse a língua dele para o bem. Pro bem. Todo fofoqueiro é um potencial profeta. Todo fofoqueiro, ele acaba tendo ali uma má inclinação substancial para o lado ruim, a comunicação dele, né, tá voltada para algo ruim, e se ele começar a lutar contra essa má inclinação e vir para cá para o lado bom, esse cara aqui vira profeta. Claro que eu digo profeta no sentido figurado da coisa, não é aquele profeta espiritual, né? Samuel, Davi, não. Estou falando daquele cara que, se ele aprendesse o poder que ele tem na língua, ele transformaria a vida de pessoas. Aquela pessoa que só dá aquela fala ruim, sua voz é feia, você tá mal vestido. Se ele começasse a usar essa língua para falar, cara, isso daqui que você faz é legal, isso daqui é bom, continua investindo, nossa, esse cara entenderia que ele tem o poder de transformar o mundo. Então, o fofoqueiro é um dos maiores potenciais. Porém invertido, né? Porém invertido. Então, ele o que não ele é fazer? motor, né? Lutar contra essa má inclinação dele. Porque qual é a principal ferramenta que ele tem? A língua. As nossas ferramentas, elas indicam por que nós estamos aqui. Tudo isso são caminhos possíveis para que essa pessoa que está perdida comece a se enxergar e a se inspirar para poder transformar. E aí tem a segunda resposta que eu te falei, né? Deus. Muitas das vezes nós não conseguiremos nos encontrar, mas Deus nos encontrará no momento de maior dificuldade. Isso aqui também a gente não pode perder de vista. Quem entende isso tem a capacidade de, com humildade, vencer o mundo. Olha que coisa interessante. Humildade não é a pessoa ficar, eu sou coitadinho, ai que dó de mim. Olha só, eu sou tão pobre. O cara às vezes tem dinheiro na conta, que nem eu e você temos. O cara fica, ai. Não, para! Isso não é humildade. Humildade é reconhecer que eu tenho dons, talentos e que eu sou muito bom no que eu faço. Mas que tudo isso aqui só é possível porque eu creio que existe alguém maior que me concedeu a oportunidade de viver com tudo isso daqui. Isso é humildade. É reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, depende de alguém maior. E que não é para simples e unicamente você. É para que você use isso para transbordar na vida do próximo. Justamente. É isso que falta em muita gente. Legal. Matheus, assim, quando a gente faz um recorte, né, de toda a sua trajetória, a gente entende, né, por que ser tão inspirador, porque além de ser jovem, ter vários projetos já caminhando, né, mas quando a gente traz isso para a realidade hoje, o que que tira o sono do Matheus hoje? O que que mais incomoda ele hoje no seu âmbito, seja pessoal, seja âmbito profissional? O que que Olha, hoje está no fogo que ainda está forjando ou que precisa de uma saída? Tiagão, vamos lá. Primeiramente, que nada me tira o sono, tá? A fé é justamente você ter capacidade de deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir a noite completa. Então, hoje não me tira o sono, mas existem muitas coisas que eu entendo que são trampolins que eu preciso aprender como acessá-los para chegar mais longe, pular mais alto. Sim, Né? sim. Então, tem algumas coisas que eu preciso acessar ainda. Embora hoje eu tenha toda essa construção aqui,
Hoje, eu acredito que a grande dificuldade que eu ainda tenha são duas. A primeira delas é a audiência. A minha audiência ela é ainda muito offline. Eu preciso ampliar essa minha audiência para que eu possa inspirar mais e mais. Embora eu tenha um podcast, embora eu já tenha um Instagram, embora eu já trabalhe com algumas palestras, eu preciso ampliar a minha audiência, offline e também online. E talvez mais online do que offline. Porque como eu trabalho com negociação constantemente, eu sempre estou acessando salas que ninguém acessa. Mas eu entendo que é hora de começar a acessar outras formas que possam potencializar o alcance da minha voz, o alcance da minha mensagem, o alcance do meu testemunho. A segunda coisa que ela é muito importante, eu preciso criar a minha esteira, né, de produtos, pensando já em monetização. Hoje nós estamos aí pensando que eu já tive 2 turmas de mentoria, eu também já tive alguns alunos em mentorias individuais, mas eu ainda não estou vivendo o meu propósito. E é uma coisa que eu quero compartilhar contigo. Esse ano, quando eu comecei, eu deixei muito claro para Deus que eu quero poder colocar a casa em ordem para ainda, até o final desse ano, estar com tudo pronto para poder viver do meu propósito. E quando eu falo viver, inclusive, é monetizar também. E esse é o grande Sim. desafio de muita gente que está aqui. É como montar uma esteira que ela vende bem para que eu possa viver disso. E viver por isso. E geralmente, Matheus, assim, a audiência, ela traz os 2 pontos que você citou. A audiência, ela resolve esses 2 problemas. Mas, antes da gente entrar nesse papo de audiência e de monetização, você já chegou a tentar fazer alguma coisa para resolver isso, uma vez que você já identificou que esse é um dos problemas? Olha, Thiago, a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, montar a minha estrutura de podcast. Inclusive, a gente sabe que eu montei essa estrutura, é uma estrutura que hoje ela está funcional. Ela não está perfeita, mas ela é funcional. Só que eu montei e fiquei quase 6 meses parado. Eu já estava parado há algum tempo, porque eu tinha tido muitos problemas com ah, os estúdios de Belo Horizonte. Observação importante. Eu quase que andei como o Silvio Santos. Como os donos de TV não me querem, mas oi, eu vou construir a minha própria emissora de TV. Fiz a mesma coisa. Se que os donos de estúdio não me querem, traz nem para pegar impulso. Vamos lá construir meu próprio. E é interessante que as coisas foram se encaixando de tal forma. Esse foi o meu primeiro empreendimento em que eu coloquei capital e dinheiro para fazer isso. É, até por recomendação tua, numa outra conversa que a gente teve, eu fiz questão de fazer uma coisa que eu não tenho costume de fazer, que eu mapeei quanto que eu tinha gasto nisso. Hoje, eu tenho certeza que aquele cálculo já está defasado. É pelo menos 55 a 60 mil reais. Hoje, pensando nisso, eu nem imaginava que eu conseguiria mover 60 mil de capital dentro de uma ideia. Movi 60 mil de capital numa ideia e ele só estava funcionando depois de 6 meses. E ainda, observação importante, sem monetizar. Claro, porque eu queria gravar mais, gravar com mais constância, ter oportunidade de gravar a hora que eu quisesse, no tempo que eu quisesse. Então, essas são coisas que surgiram. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi fazer as minhas mentorias coletivas sem cobrar um tostão furado de ninguém. Então, fiz 2 turmas. A primeira turma foi um fiasco. Eu digo, inclusive, que ela foi uma turma de teste, mas foi um teste que o resultado foi tão negativo, mas tão negativo, que eu acho que ele nem conta tanto. Então é o que mais conta. Pois é, porque aí veio a segunda turma. A segunda turma, ela já começou muito bem, a experiência foi maravilhosa, as pessoas gostaram muito, mas também, como foi um piloto teste, e tinha muita gente, começou com 15 pessoas, terminaram com 8, e sobretudo terminaram com 8 porque são pessoas que realmente queriam. A gente sabe que muita gente, mesmo entrando numa mentoria, sobretudo quando ela não é paga, elas às vezes passam pela peneira e ficam, e as outras vão. Isso é Sim, normal. Então, eu tive sim. até que um aproveitamento muito interessante. A gente formou 8 pessoas semanas atrás, mas ainda assim estou com essa dificuldade porque eu preciso novamente, seja com a produção audiovisual na comunicação, gerar valor, para monetizar, ou até mesmo nessas mentorias gerar valor para monetizar. E lembrando que eu estipulei um prazo, que é até dezembro eu preciso fazer isso. Legal. Quando você, coloca teste, tem algo importante nisso, que uma coisa comum que eu vejo as pessoas fazerem, por exemplo, quando elas vão produzir conteúdo para as redes sociais. Aí o que elas fazem? Elas postam um bocado de conteúdos sem colocar quantidade.
mas ela posta um bocado. E o que que ela faz? Ela seleciona os que foram ruins, exclui e deixa só os que foram bons. Na lógica, faz sentido, mas na estratégia é zero sentido. Porque o teste, quando você faz um teste, ser ruim no resultado faz parte de um teste. Te ensina o que você não deve fazer. E a mesma forma se comporta as redes sociais. Ela possui por trás uma inteligência que chama algoritmo, e ele entende por meio dos seus conteúdos bons e por meio dos seus conteúdos ruins o que ele deve fazer. E quando você tira uma métrica de resultado ruim, você não está dando um norte do que você não deve fazer, para onde você não deve distribuir, quem você não deve alcançar. Então, esse teste que você fez, esse primeiro, que não foi tão bom quanto você espera, ou não foi nada legal, ele foi extremamente importante, porque ali você teve uma carga de aprendizagem do que não fazer nos próximos. E o teste, ele serve para isso. Por isso que a gente chama, quando a gente vai começar um projeto, a gente chama de MVP, que significa o mínimo viável de um produto. A gente investe o mínimo possível, faz o mínimo de esforço possível para validar uma ideia, para validar um produto, para validar um produto de uma esteira. A gente gasta o mínimo de energia com o mínimo de dinheiro para fazer um teste rápido, porque a gente sabe que existe a probabilidade de dar muito certo e de dar muito errado, só que a gente avalia as métricas iniciais para a gente decidir. Opa, esse aqui faz sentido eu colocar energia, esse aqui não faz sentido eu colocar energia. Então esse teste, ele é muito importante, é fundamental para você ter a decisão certa nos próximos passos. E hoje, falando desse primeiro passo que você deu, desse investimento que você fez, esse período que você ficou parado, você acredita que esse foi o erro que você cometeu, que te custou mais caro hoje? Foi. A gente sabe que uma das coisas que é importante é constância. Eu fui muito inconstante na produção do meu podcast, a gente ficou quase um ano sem ter uma postagem de vídeo longo, a gente teve muita postagem de vídeo curto, mas um ano quase sem vídeo longo, né? Então isso foi terrível. A gente voltou a gravar, a gente está tendo aí algum resultado, mas justamente a falta da constância, o abandono da rede, foi uma das coisas que veio na conta. Tá, Então, sim, o que que você acredita que dói mais hoje? É o fato de precisar esperar essa audiência tomar forma, ou o fato de você precisar já criar alguma coisa para gerar um caixa mais imediato? a segunda opção. É importante porque, assim, como eu já te disse, houveram investimentos, houve pessoas, inclusive, que confiaram nesse projeto. Eu estou buscando construir audiência, sim, fazendo essa tentativa e erro. Eu já mudei um pouco da estratégia, agora minha presença no Instagram ela mudou, ela já está mais constante, já está mais presente. É claro que ainda não da forma que precisa ser, mas como houve pessoas que confiaram muito em mim, é hora de eu começar a dar algum retorno para eles, para começar também honrar com os compromissos que tem e também conseguir trazer aí algumas expectativas de longo prazo, alguns investimentos e reinvestimentos na estrutura que eu tenho, até para ampliar e ganhar audiência. Então, as duas coisas são indispensáveis. Legal. Mas é mais importante vender, hoje, inicialmente. Tá. Continuar investindo na construção da sua audiência, da sua autoridade, esperando que ela gere um resultado. Isso hoje faz sentido na sua realidade? É uma coisa que eu entendo que faz sentido, porém ela não pode ser a única coisa, né, como meta. E de novo, como eu te disse, também é importante construir aqui algum tipo de rendimento, nem que seja por meio do próprio networking já existente. É importante também, as duas coisas elas andam lado a lado. Tanto é que, para fins de redes sociais, a minha estratégia é produzir, produzir, produzir o máximo possível daqui por diante, para tapar esse buraco que eu tinha deixado por minha conta e risco mesmo. Sim. Esse
essa construção de autoridade, a gente sabe que ela não é do dia para a noite, né? O crescimento da audiência também não é do dia para a noite. Hoje você se depara nas redes sociais com diversos anúncios, fazendo promessas de, cara, 10 mil seguidores em 30 dias, 50 mil seguidores em 15 dias. Isso você vê aos montes, a fórmula mágica para fazer A de B, né? E realmente, muitas pessoas às vezes aplicam alguma estratégia assim e conseguem seguidores. No seu caso, como é um negócio, você não precisa de seguidores, você precisa de audiência. E audiência que seja segmentada, que seja dentro da sua persona, que seja pessoas que estão dentro da sua linha de conteúdo, da sua linha editorial. Pessoas que possam se inspirar, pessoas que possam se comunicar melhor, pessoas que usam a sua voz para um trabalho ou para algum tipo de monetização. Então a gente tem essa linha de construção, mas também a gente tem uma outra forma de conseguir fazer isso, que é a gente ir direto para a criação de um produto para gerar um caixa imediato. Qual dessas duas você acha que seria mais interessante? Claro, mesclando sempre as duas coisas, porque tudo que você vai ofertar, automaticamente você trabalha o seu posicionamento, você trabalha a sua autoridade, você trabalha a sua audiência. Juntando esses dois planos, você acha que a gente fica algo dentro do que você espera num curto prazo? Ou você pensa nisso para começar a partir de dezembro, que foi o prazo que Não, você de novo, estipulou? vamos construir aqui esse plano para a gente também viabilizar algo daqui a acolá. Eu gosto dessa sua ideia de mesclar um pouco das duas realidades para a gente poder já vivenciar um pouco dos dois. Gosto dessa ideia. Você é um cara, Matheus, você é um cara de networking. Você é um cara que está envolvido em vários mercados, como advogado, como o cara que trabalha lá com produtor rural, né, como um empresário, como um comunicador, como um host de um podcast, e como a inspiração de história que você tem. Partindo desse ponto, a gente tem que pensar o seguinte: caixa rápido demanda produto de construção rápida ou demanda de uma oferta seja imediata. Para você hoje vender ou construir um produto que envolva o seu conhecimento, exige tempo. Porque hoje, para você entregar uma turma de mentoria, para você entregar uma consultoria, seja ela pessoal ou empresarial, você precisa de tempo. Você tem essa disponibilidade de tempo hoje para entregar isso de imediato? Define imediato. Criamos um produto agora e amanhã você já tem a primeira pessoa interessada, mas você tem que fazer um deslocamento, ir até a empresa dela. Você tem a disponibilidade de tempo para fazer a entrega? É possível ajustar esse tempo, sim. Logicamente que não vai ser uma oferta de tempo tão larga quanto eu gostaria, que é o que eu estou trabalhando para a partir de dezembro fazer. Ter agenda disponível para poder garantir esse tipo de coisa. Legal. Hoje eu consigo fazer algo, não consigo ter a disponibilidade completa da agenda só para isso. Tá, eu falo isso com você, Matheus, porque hoje o mercado ele possibilita você começar criando produtos de entrada para depois você ir elevando o nível de consciência da sua audiência já para entregar um produto mais para o final do funil, um produto mais premium, um produto mais individualizado, como também tem como você inverter isso. Começar entregando um produto mais premium, com ticket mais alto, mas você precisa de ter disponibilidade de tempo para isso. Por quê? Porque a pessoa não vai comprar o método do Matheus, as pessoas vão comprar o tempo do Matheus. Quando você começa a trabalhar um ticket mais elevado, as pessoas querem presença, as pessoas querem exclusividade. Tudo bem que isso hoje não tem acontecido muito no mercado atual, porque as pessoas confundiram
um produto de high ticket, de mentoria, com um curso em grupo. E você não é o cara que vai fazer isso. Você é um cara que vai ter uma entrega premium de um produto premium. Como também você pode trabalhar em cima de projetos aonde você consegue um ticket de menor valor e já ter uma entrega de forma imediata. Dentro do seu ciclo você consegue monetizar, dentro do seu podcast você consegue monetizar e dentro do ambiente que você convive você consegue monetizar. Você consegue monetizar em plataformas, você consegue monetizar por meio de tráfego, por meio de anúncios em redes de pesquisa, que é o que eu sugiro para você de forma imediata, é você pegar tudo isso que você falou com a gente, compilar isso, e a primeira coisa é lançar um livro. Um livro? Livro físico. Um livro. Um livro. Nesse livro você vai trazer um pouco, resumidamente, de quem é o Matheus. Isso que você contou para a gente hoje já é um livro. Um pouco do que é o Matheus e como a comunicação se tornou a principal ferramenta do Matheus. E no final desse livro, sempre contando a sua história, mas inserindo a comunicação, você vai ensinar a pessoa como que ela vai usar a comunicação dela para se tornar uma ferramenta para ela. Hoje nós temos, Matheus, muitas pessoas que são incríveis, que estão mudas. Não mudas de não poder usar sua voz, mas porque elas resolveram se calar. E quando você usa o poder de uma leitura, de um exemplar, de uma história, primeiro você vai monetizar com a sua rede próxima, sem você precisar investir um centavo em anúncio. O segundo você vai elevar o seu nível de autoridade perante a outros comunicadores que estão no mesmo segmento que você, por exemplo, de podcast. E o terceiro, isso vai ser uma abertura de portas para você conseguir divulgar o seu trabalho, o seu próximo produto. Divulgação imediata. Hoje, para você escrever um livro, editar, publicar, você leva em média 2 meses. Se você não for pela via tradicional de uma editora, se você fizer de forma independente. E a última coisa que você pode buscar por meio de uma editora é monetização. Porque a editora vai ficar com 90 a 95% da monetização do seu livro. A editora você vai quando você estiver em um outro nível, é quando você não precisa do livro para monetizar. Você precisa do livro somente para ganhar autoridade. Aí você vai para a editora. Mas agora que você já tem uma história, você já tem um ciclo, e provavelmente você consegue fazer isso muito rápido, eu acredito que dentro de 45 dias, 60 dias, você já esteja com o seu livro pronto para rodar. Hoje, você vê isso, um norte, ou você vê isso, um caminho possível de você dedicar ali 2, 3 horas por dia em cima desse projeto específico, para você conseguir em 30, 40 dias ter um livro com toda a parte de texto, correção, toda a parte gramatical pronta? É muito possível mesmo. É porque escrever e a advocacia são coisas que se casam, né? Se você não sabe escrever, você não pode ser advogado. Então, sim, é possível. E com certeza, né, principalmente quem sabe escrever e contar histórias. Com certeza. Porque É uma das minhas habilidades. É ou não você é? é um contador de história exímio. Todo bom comunicador é um bom contador de história. E você é esse cara. E se você souber traduzir isso dentro do conteúdo do livro, trazendo essa jornada que a gente fez aqui, você já consegue monetizar muito bem dentro do seu ciclo. Eu falo isso, tá, Matheus? Não é por achar que isso vai dar certo. Eu falo isso porque eu fiz isso com a minha esposa, eu fiz isso com o meu sócio hoje, que também trabalha na área jurídica,
E ambos foram muitas portas. O livro da minha esposa levou ela para vários programas de televisão, TV aberta. O livro levou ela para vários canais de palestras por causa de um lançamento de um livro. Sem contar que no lançamento a gente vendeu quase 600 exemplares. Então a gente pagou todo o trabalho de desenvolvimento do livro, todo o trabalho de impressão, pré-impressão, correção. A gente pagou tudo isso no lançamento. E pelo potencial que você tem, pela estrutura que você já montou e pela rede de contatos que você tem, eu acredito que você pode fazer um lançamento similar ou melhor do que esse. E você também acredita nisso. A gente só precisa ter a matéria-prima. Em contrapartida, a gente não vai ficar dependente do livro. A gente vai preparar uma segunda etapa do seu funil, que vai ser o pós-compra do livro. Onde a gente vai oferecer para essa pessoa uma experiência gratuita. Essa experiência pode ser gravada, essa experiência pode ser ao vivo, essa experiência pode ser individual. Por quê? Porque você precisa começar a entender quem são as pessoas que estão consumindo o conteúdo do seu livro. A gente precisa ter uma ponte, não com QR Code dentro do seu livro, mandando essa pessoa ir para os seus canais de comunicação. Mas a gente precisa fazer isso de forma direta. Porque todas as vezes que você só deixa anotado, a pessoa nem sempre vai chegar na página onde está a sua rede social. E quando ela chegar, pode ser que ela não vai te buscar. Então a gente vai fazer isso de forma intencional para a pessoa ter mais uma experiência no pós-lançamento do seu livro, para que ela caia dentro das suas redes. Porque a gente vai monetizar com um produto de entrada e já vamos construindo a sua audiência lá para dezembro. Você vai monetizar com isso inicialmente sem nenhuma plataforma. Após isso, a gente vai colocar isso em todos os canais de vendas. Coloca no Mercado Livre, coloca na Shopee, coloca na Amazon. Não sei como vai ser a sua disponibilidade de tempo, mas você pode traduzir isso e colocar no Kindle. Enfim. Para traduzir para outros idiomas? Para outros idiomas e colocar no Kindle. E vale a pena fazer isso? Monetariamente, não. Mas o público do Kindle não é o mesmo público que compra o livro. Então, se ele não lê o seu livro no Kindle, ele não vai comprar. Então, vale a pena baseado no longo prazo, não no curto. Baseado no plano A. O plano A é construir audiência, o plano B é monetização rápida. E você está preocupado com as duas coisas. Porque você não vai colocar 10 livros debaixo do braço e sair vendendo. Não vai fazer uma banca no centro da cidade e colocar lá seu livro para vender. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma monetização rápida e construir audiência e autoridade ao mesmo tempo. E aí a gente traz para a mesa, eu acho que é o que está mais próximo de você para monetização rápida, que é fazer um trabalho de distribuição de conteúdo para venda de palestra. Hoje, empresas necessitam muito mais da sua presença, não como comunicador, mas como inspiração. Empresas precisam colocar essa cultura inspiracional dentro da sua organização, porque a cada dia que passa, a internet está desmotivando os colaboradores dentro da empresa. Toda vez que a gente abre a internet, é empregador versus empregado. Toda vez que a gente abre a internet, pessoas falando de auxílio versus salário que o patrão paga. E as pessoas que não têm nada com isso, elas estão sendo contaminadas. E o trabalho de inspiração, ele é um trabalho que poucas pessoas fazem, porque inspiração vocês não fazem só com palavra. Inspiração faz com o que você fez aqui hoje, com história. Agora, me conta uma coisa. Hoje, você pensaria em qual estratégia, qual passo a passo, qual mapa para eu conseguir fazer uma monetização de palestras? Hoje eu tenho até palestras montadas. Hoje, essa minha palestra ela tem até o nome do meu principal jargão, muito além do que os olhos podem ver.
É uma palestra muito bem arquitetada, justamente voltada para essas lições que são aprendidas, né, muito além daquilo que os olhos não enxergam, utilizando a minha história para inspirar as pessoas. É muito bem montada para isso. Como que você faria para monetizar junto a empresas, organizações, prefeituras, etc? Tá. Primeira coisa, eu iria para onde você já tem alguns contatos interessantes, né, pelo fato de ser bem relacionado, eu iria primeiro para o lado público. Não sei como que vai estar isso agora por causa de ano eleitoral e tudo, eu não sei. Mas, vamos lá, sempre baseado nas habilidades que você já tem. Você é um cara jurista, então você entende de lei. Hoje, nem todo produto educacional, nem toda palestra precisa de licitação. Existem formas de você legalmente conseguir vender o teu conhecimento sem necessidade de licitação. Porque quando você detém um conhecimento e, e ele é único e exclusivo, não existe concorrência. Então existe uma forma de você fazer isso. O primeiro ponto é você ir atrás de prefeituras. Prefeituras locais, palestras locais. Claro, quanto mais network você tiver, mais rápido você chega na pessoa. O segundo ponto é você anúncio direto. Grava, vídeo, anúncio, vídeo, anúncio, vídeo, anúncio. Que é uma forma de você investir para você construir a sua audiência. Explique isso melhor. Todas as vezes que você faz um anúncio, você não paga o anúncio por venda. Isso não existe. O anúncio ele cobra de você ou de qualquer pessoa que vai anunciar por impressões. Ou é por impressões ou é por cliques. A empresa que está lá anunciando, ela não tem nada a ver com o seu faturamento. Ela não quer nem saber do seu faturamento. Ela fala o seguinte: a medida de mostragem, por exemplo, do Meta, que envolve o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, ele cobra por cada 1000 impressões, ou seja, a cada 1000 vezes que seu vídeo apareceu, sua imagem ou seu anúncio aparecer para uma pessoa, ele te cobra um valor X. Esse valor é leilão, então não tem um valor fixo. Para as ferramentas do Google, eles cobram por clique. Todas as vezes que uma pessoa clicar no seu anúncio, você paga também por medida de leilão. Então não se sabe o valor, depende do nicho, depende da especialização. Então, quando você faz anúncio para fazer uma estratégia de divulgação de uma palestra, você vai segmentar isso para o público-alvo que você deseja. É para empresas? Você faz um anúncio para empresas. A cada 1000 vezes, cada centavo que você paga, você está imprimindo o seu rosto, a sua oferta. Isso é uma forma de gerar audiência. Isso é uma forma de construção de audiência. Por que que hoje os podcasts, eles investem tanto em cortes? Eles pagam os clipadores, que são as pessoas que fazem cortes de podcast, por 1000 impressões. A cada 1000 vezes que o meu vídeo for visualizado na sua plataforma, na sua rede, eu te pago X. É assim que esses grandes influenciadores, esses grandes podcasts hoje, eles fazem para conseguir propagar a sua marca. Por quê? Eles não estão importando se a pessoa vai sair do, do Meta, por exemplo, lá do Instagram, e vai lá no canal dele se inscrever. Por quê? Porque ele não está procurando isso. Ele está procurando o rosto dele ser imprimido por várias vezes por diversas pessoas. Por exemplo, eu estou com o meu celular mexendo no meu Instagram, apareceu o rosto do Matheus. Aí, da página do Matheus. Aí eu puxei aqui, tem uma página que chama Inspiração de Deus, aparece a cara do Matheus. Aí eu rolo mais um pouquinho, aparece a página de cortes do Matheus, a cara do Matheus de novo. E isso vai aparecendo, e vai aparecendo, e vai aparecendo, e vai aparecendo. Isso é uma forma de você ganhar audiência. Todas as vezes que o Matheus começa a aparecer para a pessoa fala assim: opa, conheço aquele cara ali.
Conheço esse cara de algum lugar. E qual que seria o caminho que você sugeriria para mim, pensando no médio e no longo prazo? Curto prazo, prefeitura. Médio prazo, anúncio, direto, Pelo Meta ou pelo pela Google Meta. Ads? Pelo Meta. Inicialmente pelo Meta. Pelo Google o caminho vai ser um pouquinho mais longe. Porque uma pessoa, quando ela vai buscar com intencionalidade, ela busca referência. Ou seja, quem já está no mercado. Outro caminho que pode encurtar bem é você tentar costurar uma parceria com o Sebrae. E você tem um cara que é muito bem relacionado. O Sebrae hoje, ele contrata palestrantes fixos para viajar o Brasil inteiro. Por quê? Porque o Sebrae tem grandes parceiros, como o Sicoob. E o Sicoob investe muito em treinamento para o seu time. Inclusive o Sicoob, que a gente tem algumas contas em alguns bancos, o Sicoob nos convida. Sempre que vai ter palestra lá, ele convida todos os seus cooperados para poder participar. E geralmente esse palestrante vem do Sebrae. Então é uma empresa que você pode procurar um caminho direto, ou você pode buscar algum network que consiga estreitar esse caminho. Então, assim, o médio prazo para o anúncio, ele demanda investimento. E como você está buscando entrada, você está buscando caixa, talvez não seria a estratégia mais inteligente. Talvez a estratégia mais inteligente seria você lançar primeiro o produto de entrada, um livro. Após isso, você vai fazer um caixa, você pode reinvestir isso. Ou reinvestir em grupos de network que vai te colocar mais próximo disso, ou você buscar dentro da sua rede algum caminho que possa te aproximar de empresas, por exemplo, como o Sebrae. Entendi. Então, seu primeiro passo, faça o livro em 45 dias, deixe ele pronto Exatamente. e coloque o pau na máquina. Segundo ponto, começa a usar os seus relacionamentos para você conseguir realizar ali algum tipo de approach, né, de aproximação com prefeituras ou Sebrae para você palestrar de forma paga. Sim. E depois disso, invista na monetização para você ampliar a sua audiência, seja pelo clipador ou seja pelo Meta Ads. Isso, exatamente. Só que você tem que entender o seguinte: quando você tem já um produto de entrada funcionando e você consegue inserir nesse ambiente de palestras, mesmo que sejam demonstrações ou que não seja com tanta frequência, e você começa a colocar isso, investimento em audiência, você não está colocando nessa somatória o orgânico. Porque o orgânico ele vai surgir. Ele não tem garantia, mas ele surge. À medida que você começa a movimentar, o orgânico começa a aparecer. Então, pensa, geração de caixa, eu preciso investir o mínimo possível, usar os recursos que eu já tenho e colocar para rodar algo de forma imediata. O livro, eu acho que seria o melhor caminho pensando no curto, no médio e no longo prazo. Porque ele vai te dar o que você precisa inicialmente, que é caixa, ele vai trazer autoridade e audiência e ele vai abrir portas de palestra. Então, esse para mim é o caminho e eu só focaria nele. Por quê? Porque a gente está falando de 45 dias. Qualquer coisa que você dividir sua atenção agora, você pode precisar postergar isso ou prolongar esse prazo. Então eu colocaria 100% do foco nisso. O primeiro 60 dias, de 45, escrita do livro, os outros 15 dias, produção do próprio livro. Produção do conteúdo. Aí, se a gente pensar em 2 meses para frente, a gente está falando aqui que a gente está em julho. Né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Temos exatos 6 meses para o ano acabar. Então, até final de agosto, livro pronto. De setembro até o final de outubro. Primeira quinzena de setembro você lança. Maravilha. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Construção de caixa. Maravilha. Foco em vender o livro. Foco em vender o livro. Todo o capital que você arrecadar do livro, todo caixa que você arrecadar,
separa ele 100% de tudo. Por quê? Porque ele vai ser o motor. Ele vai ser o combustível que você vai colocar a partir do ano de 2027. Você vai entrar com caixa para você investir mais pesado em palestra, em autoridade, em network. Não adianta, hoje para você sentar em grandes mesas custa muito caro. Você não chega simplesmente com habilidades, você não chega só com competência e senta em grandes mesas. Para sentar em grandes mesas custa caro. E para isso você vai se preparar. Maravilha. E dentro desse plano, o que você vê que é possível já começar a executar ainda essa semana? Ué, o livro. Vou prosseguir com o meu plano. Hoje eu estava desenhando ali um plano, Thiago, até para compartilhar com você, que eu deixaria até o mês de outubro focado em apenas produzir conteúdo para Instagram. Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. Para trabalhar um pouco desse organismo que tu comentou. E agora estou adicionando aqui a meta de trabalhar em 45 dias a construção desse livro. Eu tenho até algumas ideias matutando aqui na cabeça para a gente colocar uma construção bem consistente. Eu acredito que como eu já tenho muito material bruto, fica mais fácil de partir de algum local. E você já sabe exatamente o que precisa ter no livro. Inspirar, ensinar e agir. Que é os 3 pilares que você falou lá no início da nossa conversa. Você precisa inspirar as pessoas, você precisa ensinar as pessoas e você precisa fazer elas se movimentarem e agir. Essa é a estrutura do seu livro, que é exatamente o que você prega, é exatamente o que você ensina. A internet está cheia de professores hoje, Matheus. A internet está cheia de pessoas que nunca carregaram cicatrizes nenhuma e tentam mostrar qual é o caminho. A internet está cheia de pessoas que ensinam você a empreender, mas nunca teve uma folha de pagamento para poder pagar, que quer falar para você fazer a gestão do seu negócio sem nunca ter precisado fazer uma demissão ou uma contratação. Então, você ser é muito melhor do que você parecer. E quando você coloca a sua cicatriz dentro do seu projeto, que é o que você ensinou e que você deu aqui hoje, é a principal aula, né, não só para as pessoas que nos assistem, mas para mim, como pessoa, porque muitas vezes o que parece óbvio para a gente não dá relevância, a gente não dá a devida atenção. importância. Sim. E quando a gente traz isso dentro da sua história, a gente começa a entender que é muito simples, mas a gente fica ali como eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer isso. E quando você traz isso de forma detalhada, por isso que eu pedi você, vamos cavar mais um pouquinho. Quando você detalha isso, fica muito fácil de entender que é um passo de cada vez. É uma coisinha por vez, uma coisinha por vez. Você não precisa tentar chegar no último degrau sem passar pelo primeiro, sem passar pelo segundo, sem passar pelo terceiro. Fica muito mais fácil de poder entender. E eu queria saber de você agora, Matheus, o que você acredita que se você soubesse já hoje, o que você contaria para o Matheus de 10 anos atrás? É porque se O eu Matheus contar de 20 5 também anos lascou, né? atrás. O que você contaria para ele de diferente? Se eu voltasse a 10 anos atrás, 5 anos. 5 anos. 5 anos eu tô com 20, quase Que você completando 25, sabe 20 hoje anos. que você contaria para o Matheus lá de trás. Opa, por aqui a lenha é mais pesada. Desvia desse caminho daqui. Cuidado, não pisa aí não, senão você vai se queimar. Eu diria 2 coisas para esse Matheus lá de trás. Ajuste o foco. Como assim ajustar o foco? Muita gente acredita que o foco ele tem que estar muito próximo daquilo que a gente quer. Eu digo, reduz o foco e veja o total. Veja aquilo que a sua visão não acessa justamente
por você estar focado demais naquilo que você acredita que pode vir a ser, naquilo que vai te transformar, naquilo que vai ser a grande missão da sua vida. Então, Mateus, reduz a esse foco, ajusta ele para que você consiga enxergar o todo e não apenas a parte. A segunda coisa que eu falaria para esse Mateus seria: lembre-se e jamais se esqueça que, no fim e ao cabo, tudo se resume a uma única coisa: as pessoas. As pessoas que passam por você, elas são o teu principal investimento de tempo, de dinheiro, de recurso. Se você entender que, se você investir nessas pessoas que estão passando pela sua vida, sobretudo com o principal, que é a sua atenção, Deus se agradará muito disso e a sua vida será plenamente transformada. Porque não há nada mais importante nesse mundo do que impactar, inspirar e transformar pessoas. Porque tudo se resume a elas, às pessoas. Que incrível. Acho que mais inspirador que isso é impossível, né, Mateus? É muito bom sentar com você, ouvir da sua história, ouvir da sua superação. A gente sabe, né, nós nos bastidores, a gente conhece a capacidade do Mateus de pensamento rápido, de resolutiva, de enxergar as coisas como poucos conseguem enxergar, Mesmo sem ver? mesmo com a limitação da visão. E é muito inspirador poder ter esse tempo contigo. Mas eu queria deixar e abrir agora pro pessoal, né, colocar nos comentários desse vídeo, né, o que que eles, qual lado eles recomendariam, se seria gerar primeiro uma autoridade ou se seria gerar primeiro um caixa rápido, né, e também aproveitar para poder seguir o Mateus, mas aonde que essas pessoas conseguem encontrar o Mateus hoje? Ó, lá no Instagram, a pessoa vai no @pormateuscardoso. E no YouTube a pessoa vai no As Cegas Podcast. E aí lá ela vai se inspirar um pouquinho. É por Mateus Cardoso. Sem H, tá? Não acaba, não avacalha o negócio, não. É @pormateuscardoso. Mateus sem H. Sem H, sem H. Sua mãe caprichou, sua avó, né? É, uai. Ela evitou a complicação do H no meio. Legal, Mateus, muito obrigado pela sua contribuição, obrigado pela sua participação. Eu acredito que hoje foi um papo mais inspirador do que de fogueira, né? Acho que quem saiu do fogo fomos nós, que aprendemos aí as 3 lições de inspirar, de aprender e de agir, né? Eu queria que você desse aí as suas palavras finais e que você desse um recado para quem hoje tem dificuldade de perdoar, para quem hoje acredita que a sua limitação possa impedir de conseguir alguma coisa ou chegar a algum lugar. Eu queria que você falasse com os seus olhos para essas pessoas, o que que você diria para elas? Primeiro, Thiago, é interessante quando a pessoa fala suas palavras finais, né? Porque tá parecendo que eu tô num pelotão de fuzilamento. Tá, 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 tá. Suas palavras finais. Thiago, eu vou falar isso de uma forma muito aberta, sincera e honesta, até falando para essa pessoa que muitas das vezes está amarrada, porque existem muitas crenças que ela mesma carregou, que ou foram forjadas por outras pessoas nela, ou que ela mesma se permitiu criar sobre si mesma. Eu digo, entenda que a principal solução para tudo isso, antes de tudo, perpassa daquele quem creu em nós antes de mais nada. Perpassa por Deus. Quem decide silenciar de forma muito clara, honesta, verdadeira, todos os ruídos do dia a dia para focar nessa voz eterna que todos os dias nos chama, até porque somos uma partícula divina que perambula dentro desse corpo, dentro dessa roupa, dentro dessa vestimenta chamada corpo material. Se nós hoje somos capazes de silenciar tudo isso que nos impede de ouvir essa voz eterna que nos chama de volta para Ele, nós somos capazes, a partir disso, de chegar muito mais longe do que nós imaginamos. Porque 90% de tudo aquilo que é mais importante não se vê com os olhos carnais. Muito além do que os olhos podem ver é que existe de fato aquilo que nos espera
E o que nos espera se não utilizar esse mundo do aqui e do agora para fazermos dele um trampolim para alcançar a espiritualidade? Somos seres carnais, vivendo uma experiência espiritual? Claro que não. É o contrário. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, para que a gente possa imprimir nesse mundo as nossas digitais e fazer dele um lugar diferente, tal como o próprio Deus fez, que na sua criação imprimiu todas as suas digitais aqui. Não há lugar aonde a gente olhe, no caso você, né? Eu só escuto, sinto, cheiro. Não há lugar aonde a gente não coloque a nossa percepção pessoal, aonde a gente não veja Deus. E a mesma coisa que ele nos instiga a fazer. Que nesse mundo, enquanto aqui vivermos e depois de sairmos aqui, que nós possamos, como ele, ter deixado as nossas digitais na criação, para mostrar que valeu a pena viver a vida que estamos vivendo. Porque essa vida que vale a pena ser vivida é uma vida que tem sabor, é uma vida que tem alegria. E é justamente vivendo a vida com alegria, sempre sorrindo e se alegrando, que a gente é capaz de ver tudo aquilo que os nossos olhos não veem, mas que foi sempre preparado para cada um de nós. Se tiver uma mensagem que eu quero que todo mundo escute, sem sombra de dúvidas, é essa. E se as pessoas entenderem isso hoje, Tiago, a vida delas nunca mais será a mesma. Uau! Hoje, mais um saiu do fogo sem se queimar. Muito obrigado, Matheus, e eu te vejo no próximo Prova de Fogo.